À medida que o inverno se aproxima e grandes desafios chegam à porta da Ucrânia, temia-se que a Rússia retomasse a sua tática de visar a infraestrutura energética da Ucrânia. No entanto, se o objetivo da estratégia de Moscou no ano passado era privar os ucranianos da tão necessária energia e água, essas ações falharam, pois as autoridades aprenderam a reparar rapidamente estruturas e tubulações e linhas elétricas danificadas. As defesas aéreas da Ucrânia, por sua vez, também se aprimoraram, receberam melhores radares e mísseis interceptores mais eficientes com baixa taxa de erro. E isso não quer dizer que os ataques aéreos russos não sejam sentidos. Eles ainda matam, destroem e espalham o medo. No mesmo dia em que a Ucrânia passou a homenagear as vítimas do Holodomor, causado pelo regime soviético de Joseph Stalin entre 1932 e 1933, período que infligiu uma fome proposital deliberada contra milhões de pessoas em toda a Ucrânia. Na madrugada de sábado, 25 de novembro, a Rússia lançou o maior ataque de drones da história da humanidade. Todo o ataque foi direcionado contra a capital ucraniana, Kiev. E é claro, o maior ataque desde que a invasão em grande escala da Rússia começou em 24 de fevereiro de 2022. Kiev foi acordada por diversas explosões antes do amanhecer de sábado e por mais de 6 horas ininterruptas de ataques. Os estrondos das defesas aéreas de Kiev ecoaram por toda a cidade. Houve onda após onda de ataques vindas do norte e do leste. Provavelmente o território da Bielorrússia foi usado pelos russos para cruzar seus drones. Autoridades disseram que mais de 75 drones Shahed 136 modificados e melhorados de fabricação iraniana foram disparados contra a capital. Havia o questionamento de quantos drones conseguiram acertar seus alvos e quais alvos seriam esses. A Ucrânia imediatamente confirmou que dos 75 drones russos, 74 foram abatidos pelos sistemas antiaéreos. No entanto, não mencionou quais sistemas foram utilizados para mensurar as baixas efetivas de mísseis de alta tecnologia empregado para abater um simples drone, o que seria devastador para o próprio arsenal ucraniano. Muito provavelmente Kiev deve ter utilizado equipamentos secundários de apoio ao sistema Patriot, entre eles os sistemas NASAMS, Sky-Sabres, Skynex e entre outros, até mesmo tiros de fuzis disparados por militares no solo. Alguns analistas ouvidos por jornais do Ocidente relatam que esta barragem massiva de drones da Rússia reflete a diminuição dos estoques de mísseis e os drones Shahed são vistos como uma alternativa barata. No entanto, são mais lentos que os mísseis balísticos e têm uma envergadura distinta. Apesar desta hipótese, a Rússia melhorou as suas posições de mercado para adquirir novos equipamentos e matérias-primas, para assim acelerar o desenvolvimento e o estoque de armamentos balísticos e de cruzeiro. Inclusive, melhorou a sua indústria interna. Talvez essa última barragem reflita mais a busca pelas posições da defesa ucraniana e a tentativa de atingir infraestruturas mais sensíveis, porém menos protegidas. Como sempre, mesmo que o míssil ou drone seja interceptado, os destroços que caem também podem ser letais. Não houve mortes relatadas neste último ataque, mas pelo menos 5 pessoas ficaram feridas, incluindo uma criança de 11 anos, segundo o prefeito de Kiev e multicampeão de boxe, Vitaly Klitschko. Houve várias semanas tranquilas em Kiev. Claros sinais de recuperação do arsenal de mísseis e outros sistemas aéreos de Moscou, mas a calmaria terminou abruptamente na madrugada de sábado. O presidente ucraniano Volodymyr Zelensky classificou os ataques como um ato de terror intencional e disse que seu país continuará a trabalhar para unir o mundo na defesa contra o terror russo. Zelensky visivelmente tenta assegurar o apoio ocidental contínuo desde que Israel iniciou sua batalha contra os terroristas, bem como negociar o caminho da Ucrânia para se tornar um possível membro da União Europeia.
Apesar dos alvos do ataque não ficarem imediatamente claro, a Ucrânia havia alertado nas últimas semanas que a Rússia irá mais uma vez travar uma campanha aérea para destruir o sistema energético da Ucrânia neste instante em que o país entra no período frio do inverno rigoroso no próximo mês de dezembro até março de 2024. A Ucrânia também intensificou seus ataques de drones e mísseis contra instalações militares russas no leste da Ucrânia e dentro e ao redor da península da Crimeia, enquanto pressiona uma contraofensiva lançada em junho. E esses possíveis novos ataques mais constantes a partir de agora já foram analisados pelo área militar em vídeos anteriores. É provável que o inverno assista a uma nova e intensa campanha de ataques de longo alcance de ambos os lados. A Rússia tem armazenado mísseis e é provável que volte a atacar a rede elétrica com mais intensidade da Ucrânia, que tem acumulado drones e continuará a atacar a Crimeia ocupada pela Rússia, auxiliada, é claro, por uma pequena injeção de mísseis ATACMS fornecidos pelos Estados Unidos. Poderia também alargar os seus ataques para incluir a rede elétrica da Rússia, em parte para estabelecer uma forma de dissuasão. Os ataques podem ajudar o moral ucraniano, mas o seu impacto estratégico deverá ser modesto. A questão crucial para 2024 é saber qual lado poderá reconstruir mais forças de alta qualidade e mais rapidamente. Isso é em parte uma questão de mão de obra. Se a Ucrânia ficou aquém dos objetivos da contraofensiva, o exército russo ficou aquém dos seus objetivos de recrutamento, mas reuniu tropas suficientes para manter a linha durante o verão, mesmo diante dos esforços para posições e domínios melhores no terreno de ambas as partes. A Ucrânia definiu que a atual guerra chegou a um impasse, um fato que foi alertado pelo comandante-em-chefe ucraniano Valery Zaluzhny no início de novembro. O principal comandante da Ucrânia reconheceu que as suas forças estão no impasse com a Rússia ao longo de uma linha de frente que quase não mudou apesar de meses de combates ferozes e que nenhum avanço significativo era iminente. É a avaliação mais sincera até agora, feita por um importante oficial ucraniano sobre a paralisada contraofensiva militar. Embora tenha afirmado repetidamente que os avanços levarão tempo, Zelensky negou que a guerra esteja no impasse e apelou aos parceiros ocidentais de Kiev, principalmente os Estados Unidos, para manterem os níveis de apoio militar. A negação de Zelensky reflete exatamente os seus objetivos: manter o aporte militar da OTAN e dos Estados Unidos. Para Valery Zaluzhny, tal como na Primeira Guerra Mundial, atingimos o nível de tecnologia que nos coloca no impasse. Provavelmente não haverá um avanço profundo e bonito. A vontade dos aliados ocidentais em manterem um apoio à Ucrânia está diminuindo, incluindo nos Estados Unidos, onde alguns republicanos na Câmara dos Representantes se recusam a fornecer mais ajuda. Recentemente, os Estados Unidos forneceram secretamente à Ucrânia mísseis ATACMS de longo alcance, proporcionando à Ucrânia uma nova capacidade significativa que poderia permitir às suas forças atingir novos alvos russos que anteriormente estavam fora de alcance. Esse foi sem dúvida o principal pacote de ajuda que a Ucrânia recebeu até o momento, junto com sistemas de defesa aérea, e muitos acreditam ser a virada de jogo no campo de batalha para expulsar os russos. Mas até agora, sem efeitos declarados. Os ucranianos receberam as versões modestas do ATACMS, o Block 1A, um sistema de longo alcance para até 160 km e com submunições clusters de alto poder de destruição. A respeito disso, durante uma coletiva de imprensa realizada após visitar a China em outubro, Vladimir Putin emitiu uma declaração forte em resposta a perguntas de jornalistas sobre as opiniões do presidente dos Estados Unidos, Joe Biden, e as armas ocidentais. Em tom algo irônico, o presidente Putin questionou a decisão dos Estados Unidos em fornecer mísseis a Kiev, particularmente os ATACMS. Ele ponderou: se a Rússia está perdendo a guerra, por que Washington forneceria a Kiev mísseis ATACMS? Deixe-os pegar de volta os ATACMS e todas as outras armas, sentar-se para comer panquecas e vir até nós para uma festa de chá. Foi o que exclamou Putin, que ainda complementou: se a guerra estiver perdida,
do que estamos falando, porque Atkins, faça-lhes esta pergunta. Bem, é ridículo, acrescentou o presidente russo, que também criticou os Estados Unidos por aprofundarem o seu envolvimento no conflito da Ucrânia, considerando um erro fornecer a Kiev mísseis Atkins de longo alcance. Ainda durante sua visita à China, Putin forneceu ao presidente chinês Xi Jinping informações abrangentes sobre a Ucrânia, destacando que fatores externos e ameaças comuns reforçaram a cooperação Rússia-China. Putin, sobre a decisão de Washington de fornecer Atkins, que Kiev reconheceu ter utilizado desde então, afirmou que esta medida prolongou o sofrimento da Ucrânia. Agora vamos aguardar que pode haver mais intensificações de ataques contra infraestruturas críticas da Ucrânia. Venha visitar a loja do Área Militar. Temos diversas opções e camisetas e com estampas incríveis. Tudo por um preço justo. Acesse mapenca.com/área militar. Gostou desta análise e quer receber mais vídeos? Então se inscreva e ative o sino de notificação.